Olhares que transformam. Em Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, nós vamos estar vendo a chamada de Isaías, que foi enquanto ali ele é contemporâneo do rei Uzias. E você vai ver sobre que circunstância Deus vai começar a chamar. Uzias, ele começou o seu reinado de forma tremenda, foi legal, ele começou servindo ao Senhor, mas no meio do seu reinado ele começa a se desviar e ele exerce um papel que não é o papel dele. Deus tinha dito que só o sacerdote poderia oferecer sacrifícios, poderia entrar nos lugares que havia no tabernáculo. E Uzias fez uma coisa terrível, ele achou que por ser rei, o orgulho tomou conta do seu coração e ele quis assumir não apenas o papel de rei, mas também o papel de sacerdote. E ele ficou leproso. A lepra no Antigo Testamento é um símbolo ou um tipo, né, de pecado, daquilo que o pecado causa. Né? E ali você vai ver em que circunstâncias começa o chamado de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos estão ali com a sua Bíblia aberta? Ou com o seu celular, né? Ou com o seu tablet. Ou a gente tem que falar assim, mas está valendo, viu? Não tem problema. Agora, se você ficar usando o celular para ficar mandando mensagem, né? Ali um para o outro na hora do culto, né? Aí, por exemplo, o Senhor não está nisso, não. Tudo bem? Vamos lá? Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Antigo Testamento dizia que quem visse o Senhor iria morrer. Isaías está descrevendo como ele vendo o Senhor, mas ele não viu em si mesmo o Senhor. Ele viu aquilo que nós chamamos na teologia de teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, tá bom? E não em si Deus, porque só uma pessoa viu Deus e de costa, chamado Moisés, o viu passar. Por causa disso ele tremeu e ele temeu. Então os serafins, versículo 6, voaram para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado Deus, eu quero clamar neste momento para que, ó Deus, a tua palavra cause uma transformação na minha vida e na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. E de todos aqueles que forem ouvir, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, eu te peço, Senhor, a misericórdia do Senhor sobre minha vida, o teu perdão. Ó Deus, que o sangue de Jesus cubra, Senhor, a minha mente, meu coração, a minha boca, os ouvidos das pessoas que estão aqui. Ó Deus, e que toda a batalha espiritual, para que a tua palavra possa, Senhor, entrar no mais profundo do nosso coração, o Senhor repreenda, Senhor. Ó Deus, e que em nome de Jesus, a mensagem do Senhor possa, Senhor, causar transformação na nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro a Ti. Amém e amém. O primeiro olhar de transformação que eu vejo na vida de Isaías é sempre um olhar de que todos nós precisamos,
mas a nossa carne, ela nos engana muitas vezes. É um olhar para cima, um olhar para Deus. É um olhar que vai se deter no caráter de Deus. É um olhar que vai trazer na sua memória a realidade de quem Deus é. E é interessante como a presença de Deus nos transforma, amados. É interessante como o diabo deseja que você esteja longe da leitura da palavra, dos cultos, do louvor, do ambiente cristão. Por quê? Porque eu pergunto para você, você acha que Isaías não sabia que ele estava com os seus lábios contaminados e impuros? Ou não? O que você me diz? Ele sabia, ele estava consciente, tanto que ele viu, ele já lembrou do pecado dele, igualzinho a você como crente, né? Sabe que está ruim, sabe que está difícil, sabe que está longe, mas quando vem um louvor como esse, eu me rendo e falo assim, Jesus falou comigo, agora eu preciso me render, né? Mas você já sabia que você precisava disso. Ou nem quando as coisas no relacionamento estão tão difícil, está tão ruim, e você escuta uma mensagem que fala sobre perdão, e fala assim, oh, Deus falou comigo, eu tenho que perdoar. Mas no fundo você já sabia que tinha que perdoar. É ou não é? Sabe ou não sabe? É exatamente a realidade que nós vemos de Isaías. Ele faz parte de toda essa pecaminosidade do povo. Ele está longe de Deus. É um momento triste, o povo está sem rei. Após a morte do rei Uzias, depois que ele morreu leproso, rejeitado pelo Senhor, num momento de luto, num momento de perdas, num momento de fracasso, num momento de transição, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus gosta de nos levar aos momentos de tensões, porque os momentos de tensões muitas vezes nos levam aos momentos de transformações, de dor, de dificuldade, de lutas. Eu costumo dizer, nos momentos de transições, de mudanças, de qualquer aspecto na nossa vida, você fica mais sensível às coisas de Deus. Ao nascimento de um filho, ao aparecimento de uma doença, à mudança de jornada, no meio das crises. E Deus, no meio dessa circunstância, Ele diz, o texto começa assim, eu vi o Senhor, assentado sobre um sublime trono. Eu vi o Senhor, eu olhei, eu enxerguei. E esse olhar é o olhar que transforma, amados. O Senhor, Ele está em muitos lugares falando com você. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram e já perceberam a graça de Jesus acontecendo sobre a sua vida. Eu tenho certeza que em coisas pequenas, mínimas, simples, circunstâncias que às vezes para um outro pode ser uma circunstância normal, ao acaso, mas para você é algo diferente. Para você é um chamado de Deus. Para você é algo que tem a ver com o seu agir. Jesus Adriano Romero tem uma música que quem já ouviu é muito legal, o Paulinho gosta. Ayer te vi, né? Eu te vi, ele conta assim, eu estava caminhando, eu estava andando, e num mendigo eu te vi. Nas crianças eu te vi. No meio de uma pessoa que luta com o câncer, eu te vi. Nunca esqueço do meu professor Vitor Manuel Valente, quando o pastor, um outro professor, Manuel Xavier, talvez a Rosa lembra dele, estava com câncer, morrendo, um pastor tremendo. E ele, no final da sua vida, ele diz assim, eu vi Deus na vida do meu amigo, porque muitas pessoas me ensinaram a morrer, aliás, a viver, mas este homem me ensinou a morrer. Nós vemos Deus nas manifestações, de muitas formas, da graça de Jesus, ou quando você erra e vá para a cruz por meio da fé e se quebranta diante do Senhor, ou no meio de um louvor desses que nós cantamos, ou numa música, numa poesia, ou num filme, ou às vezes em alguma pequena cena, o toque de Deus acontece sobre a sua vida e você precisa responder, porque é uma visão de Deus. A questão não é o como Deus vai se manifestar para você.
Algumas pessoas, elas se prendem tanto no como que querem ver anjo, né? Querem ver alguma coisa estressante. Eu vou buscar o profeta para ouvir uma palavra dele. Mas, queridos, a questão não é o como você vai ouvir a voz de Deus, mas é o que você vai fazer ou como você vai responder a este fato de ter ouvido a voz de Deus. Essa é a coisa mais importante. Porque ouvir a voz de Deus e não responder a ela, o próximo passo é condenação, é disciplina, é a manifestação do juízo de Deus. Por isso, o primeiro olhar que transforma é um olhar para o caráter de Deus. Por que isso é contrário? Contrário a nós? Porque nós temos uma tendência de focar o nosso olhar à circunstância que nós estamos vivendo. Ao marido que de repente não compreende você, não entende você, que não quer as coisas de Deus, que é grosseiro, que está longe de você. A esposa que só reclama. As circunstâncias do casamento que está ruim. Ao filho que está rebelde. A crise financeira que você está vivendo. As picuinhas, às vezes, que acontecem nos relacionamentos e às vezes até mesmo na igreja. Né? Ou os problemas que vão surgindo, as necessidades, e quando você se deixa levar, este olhar toma conta ali das circunstâncias, você fica que nem Pedro, te afunda. Né? Aí nós cantamos a semana passada e precisamos cantar, né? Aquela coisa de, como é quando o sol, eu sou terrível para lembrar as letras das músicas, né? Mas ele fala essa música, nós cantamos semana passada. Alguém me lembra? Se o sol se pôr, né? Estende a sua mão. Essa é inspirada na ideia de Pedro, né? Por que Pedro começou a afundar? Ele começou a andar, ele estava olhando Jesus. Ele foi ousado, ele disse, Senhor, é você mesmo? Se é você, manda que eu vou. Jesus andando nas águas, e Pedro começou a andar, mas de repente ele viu o vento, ele começou a perceber o vento, aí ele começou a olhar ao redor, e aí, se não fosse Jesus que viesse, ele ia morrer afogado. Nós somos iguais. Por que a transformação começa quando você começa a olhar para cima, para o caráter de Deus? O que ele está sendo apresentado aqui é o atributo de santidade de Deus e a glória de Deus. 3 vezes santo, a ideia é de santíssimo, de perfeito. Ele é santo. A glória de Deus se manifestava. Tem muita gente que diz, Deus, eu quero ver tua glória. Mas muitos veem a glória e pedem para Deus falar, para elas se sentirem bem. Para dizer, foi muito legal, estou muito em paz. Mas Deus não manifesta a sua glória para que você se sinta bem. Deus quer manifestar a sua glória para que haja transformação em você e nos outros. Essa é a diferença. Por isso, olhares que transformam. Porque olhar para a santidade de Deus, perceber o quanto Deus é perfeito, perceber e ver e experimentar aquela coisa poderosa para Isaías causou algo no coração dele. Eu costumo dizer, o primeiro olhar tem que ser para o Senhor e não para as circunstâncias. Se você ficar olhando as circunstâncias, você vai desistir. Você vai se tornar amargo. Você vai se tornar endurecido. Você vai se tornar incrédulo. Você vai se tornar cético. Não acredita em nada. Duvida de todas as coisas. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai se deixar levar pelos desejos do mundo. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai começar a viver uma vida completamente fora daquilo que é a vontade de Deus. Por isso, amados, Deus de muitas formas tem manifestado o seu amor e a sua graça na sua vida pessoal e mostrado para você dizendo, eu amo você. Eu tenho me revelado a você. Eu tenho manifestado a minha graça. Desde o teu nascimento eu estou com você. Eu preciso que você olhe para essa santidade. O problema é que muita gente não vá para o segundo olhar. Sabe qual é o segundo olhar? O segundo
passo, a segunda mirada. Versículo número 5 vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Sabe que esse olhar é um olhar para dentro de você. Mas como para dentro de você, pastor, se ele falou que eram lábios impuros? A Bíblia vai dizer, irmãos, que não tem com que a boca fala daquilo que o coração está. Portanto, que estava sujo não era só os lábios de Isaías, era o seu coração. Era seu interior. É ali, por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Porque é de dentro do coração do homem que saem as prostituições, as imundícias, as impurezas, as brigas, as contendas, os assassinatos, os insultos. É de dentro do coração do ser humano. Por isso que o texto vai dizer, Isaías vai dizer, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu vi o Senhor. Olha que coisa preciosa, como Deus gosta de ouvir este tipo de oração, esse tipo de reconhecimento. Como Deus gosta de ver o esposo e a esposa que no lugar, ele quebra aquele ciclo de briga, de dizer você é culpado, você fez aquilo outro, porque você fez assim, porque você fez acolá. No lugar de dizer isso, eu assumo minha responsabilidade, eu tenho participação aqui em mim, há coisas que Deus precisa transformar. Porque no lugar de começar a responsabilizar as circunstâncias, o chefe, as dificuldades da vida, sua história ruim e difícil que você teve no passado, justificando os seus maus comportamentos, seus péssimos hábitos, seus costumes terríveis, as suas heranças familiares, você pode receber uma herança diferente. Você pode mudar a história através do poder do Espírito Santo da sua vida. Quando você olha para você, quando você percebe aquilo que está atrapalhando, e no fundo, nós sabemos quais são as coisas que têm atrapalhado a nossa vida. O problema é que nós queremos mudar sozinhos. O problema é que nós sempre estamos justificando os nossos erros e tropeços, pecados e rebeliões. Por quê? É diferente da voz de Isaías. Enquanto todos os outros levavam sacrifício, ele dizia, já fiz a minha parte. Já garanti a bênção, já fui para a igreja. No domingo, à noite, porque de manhã eu fico com sono, né? Já estou ali, já fiz, já obedeci. Agora está bom. O texto está dizendo aqui que Isaías, ele trata qual é a raiz do seu problema. Ele vai olhar para a sua vida, porque, amados, não tem como você olhar para Deus e olhar para você e você dizer assim, eu mereço. Eu mereço. A santidade de Deus, como nós cantamos hoje, cantar a santidade de Deus, nós sempre precisamos terminar, muitas vezes em quebrantamento, e dizer, o Senhor é puro, o Senhor é santo, e eu não sou. Eu não sei o que você diria para o Senhor nesta noite. Eu não sei se você diria, Senhor, não é meus lábios que são impuros, mas são os meus pensamentos, libidinosos, sujos. O que está sujo, Senhor, são meus olhos, porque tem estado nas pornografias. O meu coração está contaminado, Senhor. Não é os meus lábios, está cheio de mágoa, de ferida. O Senhor é a minha vida, o meu relacionamento com o dinheiro, que me domina, que me controla. É a inveja, Senhor. É o ciúme.
esse sentimento de posse que muitas vezes eu quero ter. Senhor, olha para mim, miserável de mim, mulher ou homem que eu sou. Como você vai dizer ao Senhor? O que você vai olhar? O que você vai apresentar ao Senhor? O que você vai dizer se você tivesse uma visão? O que você teria que prestar contas ao Senhor? Então é isto que você precisa dizer: Deus, eu não quero mais isso. E aí que eu vejo que é maravilhoso no Senhor, que não foi Isaías que abandonou o seu pecado, foi o pecado que o abandonou ele. Por quê? Porque diz que os serafins, que é uma categoria de anjos que menciona aqui a Bíblia, alguns estudiosos dizem que é guardião da glória de Deus. Serafins tem a ver com a palavra fogo. Fogo na Bíblia é a ideia de purificação e de condenação também. Então tenha cuidado quando você for cantar, manda teu fogo, Senhor. Tem crente cantando, manda teu fogo, Senhor. Ele fala assim, ele não sabe o que está cantando. Fogo é condenação, é purificação, tudo que é palha desaparece. Se tiver preparado, então manda ver, Senhor. Porque fogo é purificação. E ele não pegou fogo não, viu, gente? Senão Isaías já era. Ele pegou uma brasinha só. Só uma brasinha, né? Como diz o baiano, uma brasinha. Né? Então pegou a brasa e colocou ali, nos lábios. E Deus vai dizer assim, não chame agora mais impuro. Agora você está limpo. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar-nos e perdoar-nos de todo o pecado. Eu penso que Jesus morreu na cruz e em qualquer momento Ele está pronto a ouvir o meu quebrantamento, as minhas lágrimas e o meu choro, ouvir o quanto Ele está esperando por você para consertar a sua vida. Não espere sentir vontade para voltar para Jesus. Não espere sentir vontade para ter as coisas de Deus. Não espere a dor, o sofrimento para entender que você está às vezes numa posição de rebeldia espiritual, como diz Efésios capítulo 2, filho de ira, governado pelos seus desejos, fazendo a vontade dos príncipes da potestade do ar. Não espere a que de repente venha aquela confrontação em dor para que você se entregue ao Senhor. Mas no fundo, sabemos quando estamos longe do Senhor. Sabemos quantos vícios nos fazem mal, quanto destrói os relacionamentos familiares. Sabemos o quanto o nosso orgulho impede as bênçãos da reconciliação, da graça, da prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Mas ali, olhamos o Senhor, mas às vezes a dificuldade de olhar para nós espiritualmente e experimentar o perdão do Senhor, nós não queremos muitas vezes. O texto vai dizer que com a brasa trocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor diz a mesma coisa com você pelo sangue de Jesus. O meu sangue está sobre você, agora você é limpo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que está pronto para recomeçar uma história na sua vida. Mas não tem como recomeçar uma história na sua vida se não houver o tratar das coisas que estão nos impedindo de experimentar a sua graça. Eu nunca esqueço, agora vou contar um testemunho para vocês. Eu acho que nos jovens eu já contei, não sei se já contei aqui. Quando eu me converti, tinha 16 anos de idade. Eu sempre digo que meu coração naquela época é um coração vagabundo. Eu acho que o coração de adolescente é vagabundo mesmo. Explico, se apaixona muito fácil. Adolescente é assim.
né? Quem tem filho adolescente, se você está passando adolescente, sabe que é assim. Olha aquele gatinho, né? E diz assim, me apaixonei, estou apaixonado. Escreve no Facebook, se declara. 2 semanas depois fala assim, não suporto esse camarada. Acabou a paixão, né? Então eu costumava dizer que eu me apaixonava com qualquer menina bonita, eu me apaixonava, né? Aí eu me converti com 16 anos, fui para Jesus. Havia uma menina muito bonita na igreja. Meu pastor disse para não namorá-la, mas eu não estava nem aí, eu queria namorar mesmo. Aí comecei a namorar. Depois de um certo tempo, né, a coisa não deu certo. Fui literalmente traído. Coisa horrível. Mas aprendi, porque eu já tinha feito isso outras vezes com outras meninas, quando eu não era crente, muitas vezes. Então aprendi como dói um negócio. E aí naquele dia eu aprendi uma coisa interessante. Eu tinha convidado Jesus para entrar no meu coração, mas os meus sentimentos, eu não queria render a Jesus. A minha vida sentimental, não. Minha vida sentimental, sou eu quem vou cuidar. Tem gente que já entregou a vida sentimental, mas o din-din não quer não. Din-din não, eu vou me batizar, mas a minha carteira vai ficar aqui de fora. Ela não é crente, né? Ela é minha. Né? Eu vou me converter, eu vou entregar minha vida a Jesus, mas o jogo de bola, não, o jogo de bola de jeito nenhum. Né? O jogo de bola, a minha novela, a televisão, não, de jeito nenhum, essa não pode mexer. A Bíblia vai dizer que você tem que entregar o seu tudo ao Senhor. Que você tem que se render completamente. Que você precisa deixar que o Senhor toque todas as áreas da sua vida. Com dor, eu aprendi que os meus sentimentos não poderiam me pertencer. Eles precisariam ser do Senhor na minha vida. Quantas coisas você precisa render diante de Deus? Quantos olhares aqui para a sua vida que você precisa voltar isso para o Senhor? Em último lugar, o primeiro olhar que transforma é um olhar para o caráter de Deus, é um olhar para cima. Colossenses 3:1 vai dizer, né, que nós devemos olhar para as coisas do alto, lá onde está Cristo sentado no trono. O segundo olhar é o olhar para a sua vida. Depois de olhar Jesus, você olha e se compara. Não se compara com os outros, porque se você se comparar com os outros, você vai dizer assim, vai achar alguém que é mais pecador do que você, e você vai dizer, ainda bem que tem gente pior do que eu. Já ouviu isso? Né? Você vai olhar sempre para alguém que está pior do que você, ainda bem que eu não estou tão ruim assim. Né? Não, você tem que se comparar com Cristo mesmo. É com Jesus. É com Ele que você tem que olhar. É ali que você tem que enxergar. O terceiro olhar é um olhar, sabe, para ao redor. É um olhar para fora. É um olhar para o mundo que está perdido. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Amém. Quem enviarei? Deus vai chamá-lo a um olhar, a Isaías, para o mundo. Porque o texto que nós lemos em Romanos capítulo 10, diz que as pessoas precisam ser salvas. Para ser salva, elas precisam ouvir. Para ouvir, tem que ter gente que pregue. Para ter gente que pregue, tem que ir. E para ir, precisa pessoas que sejam enviadas. É um olhar, não há transformação, queridos, de verdade, se você só olhar o Senhor e olhar para a sua vida, e isso não começa a afetar a sua realidade. Não tem como você olhar para o Senhor e não amar as pessoas. É impossível, a Bíblia diz. É incoerente. A Bíblia vai dizer, você está sendo mentiroso. Não tem como você dizer, Senhor, eu te amo, mas eu odeio a pessoa que está ao meu redor. Odeio fulano de tal.
Não quero nem saber. Ah, mas o fulano fez isso, o fulano fez... Não importa, a Bíblia vai dizer que você precisa amar. Amar é uma escolha. Você precisa se importar com o que está ao seu redor, com as pessoas que estão indo para o inferno, com os lares que estão destruídos, com as crianças que estão abusadas, com as pessoas que estão em necessidades. Você precisa orar, interceder, e ainda essa voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem irá por mim? Quem? E Deus está precisando ouvir de pessoas que tenham tido esse olhar e dizer assim: eu quero enviar a você, e você poder responder: eis-me aqui, envia-me, envia-me, Senhor, envia-me onde o Senhor quiser. Amados, Deus está chamando você nesta noite. Deus está convidando você a ter um olhar para o caráter dele, para você enxergar, não os outros, porque olhar o defeito do outro, como diz a Bíblia, quem é você? O outro você enxerga até o... Como que chama? Só lembrei em espanhol agora. Cisco. Em espanhol é parra, tem nada a ver. Né? Cisco no olho do outro. Né? O cisco no olho do outro. Parra é palha, tá? Uma palhinha ali. O cisquinho. E você não consegue enxergar a trave que está no céu. Pedaços de madeira. A tora. Que está ali no seu olho. Então, olhar para os outros é muito fácil. A Bíblia está dizendo: olhe para você, enxergue, peça a revelação do Espírito Santo de Deus, porque quando você tem o toque, quando você tem o perdão, o seu olhar pelas pessoas muda. Por isso você consegue perdoar, porque você não olha mais o erro do outro, mas olha a miséria espiritual do outro, o fracasso do outro, a dor do outro, o problema do outro. O outro tem um olhar, tem uma forma diferente agora diante dos seus olhos, e você é capaz de se compadecer, você é capaz de sentir compaixão. Misericórdia. Misericórdia é colocar o seu coração nas misérias da outra pessoa. Essa é a tradução literal da palavra misericórdia, né? A ideia de você colocar o seu coração. A compaixão, sabe o que é compaixão? Quando tem a ver com outra pessoa. Você não tem compaixão se não tiver outra pessoa ali. É paixão diante do outro. O amor diante do outro é esse coração pelo outro. Então, não tem como você dizer: eu tenho transformação, eu tenho Jesus, eu estou experimentando Deus, eu creio em Deus, Deus está na minha vida, e você não olha para quem está no hospital, para quem está preso. Você não olha para o ferido, para o enlutado, para quem está sofrendo. Você vai conforme a música deste mundo, ado, ado, cada um no seu quadrado. É assim que você vai viver? Ou de repente você vai na outra: tô nem aí, tô nem aí. Não vem com seus problemas que eu não quero ouvir. É por aí, esse tem sido o seu lema, o lema maior, o lema do cristianismo. O lema de Isaías é dizer: Isaías, há muita doença. E eu preciso de médicos que queiram curar as feridas. A quem enviarei? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E você? Qual vai ser a sua resposta? Talvez você precise dizer a Jesus: Jesus, eu preciso primeiramente te olhar. Olhar o Senhor. Talvez você também pode dizer: Senhor, eu ainda não consigo enxergar. O que está aqui dentro do meu coração, na minha alma. Mas eu desejo, Senhor. E aí você vai poder olhar ao redor de forma diferente. São os 3 olhares que transformam: olhar para Deus, olhar para cima,
olhar para dentro de você e constranger-se. E através dessa cura de Deus, olhar quem está fora, quem está ao seu redor. Queria que você curvasse sua face, por favor, por um instante. Incline seu rosto. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto eu estou. Levarei tua glória às nações. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto eu estou. Levarei tua glória às nações. Talvez você não precisa dizer eu quero ir às nações. Talvez onde você precisa começar é ali em casa, com o seu filho, com a sua filha. Ali com o esposo, a esposa, com o vizinho, com a pessoa do colégio, da escola, da faculdade, com os amigos. Diga assim: Jesus, eu quero te ver, Senhor, eu quero enxergar. Eu quero olhar para o Senhor e ter uma resposta como Isaías teve. Miserável de mim, eu sou um homem impuro que precisa de limpeza. Diga isso ao Senhor ali onde você está, dizendo: Senhor, eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado, eu preciso, Senhor, o teu toque, Senhor, sobre o meu coração. Que a tua brasa, Senhor, que o teu sangue me purifique, me limpe. Quebra as correntes que me aprisionam, Senhor. As cadeias, ó Pai, que me prendem, Senhor, que me impedem de caminhar. Revela, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que é minha responsabilidade e responder ao teu amor. Me ensina a amar as pessoas, Senhor. Olhar quem está fora. Abraçar a tua obra, Senhor. Ser uma testemunha. Amar, Senhor, quem está ao meu redor. E se você nesta noite percebe o toque de Deus na sua vida e aceita o convite de se assentar à mesa do Senhor e de dizer: eu quero o teu perdão, Senhor. Dizendo: eu quero entregar o controle da minha vida a Jesus, todo o controle. Eu desejo me render. Aleluia, Senhor. Rendo, Senhor, toca-me, Senhor, com o teu poder, com o teu sangue, com o teu perdão, com a brasa, Senhor. Eu quero louvar Jesus por cada uma destas pessoas que tenho levantado, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que estão dizendo: vem, vem Espírito Santo de Deus. Vem, ó Deus, me batizar. Vem, entra, Senhor, no meu corpo, na minha mente, no meu coração. Derrama teu sangue, Jesus, perdoando os meus pecados, purificando-me, Senhor, limpando-me. É o que eu te peço.
Convida neste momento você que levantou a sua mão, dizendo assim: Jesus, me recebe nos teus braços. Eu corro diante da tua presença pela fé. Purifica-me, Senhor, e faz de mim a pessoa que o Senhor quiser que eu seja. Uma vida nova, o que eu quero, Senhor. No nome de Jesus, eu me entrego de todo o coração a Ti. Assuma o controle da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.